Olha só, nós vamos dar continuidade ao nosso cálculo estequiométrico, falando agora sobre rendimento. Rendimento é uma coisa que a gente já mais ou menos entende, né? Por exemplo, você vai lá e faz uma prova, você fala, meu, eu fui muito bem na prova, mandei bem, tirei 10. Ou seja, se a prova vale 10, o seu rendimento foi de 100%, na verdade, não? Agora imagine o seguinte, você fez a prova e ao receber a devolutiva dessa prova, verificou que você tirou 8 na prova. Qual é o significado disso? Que o seu rendimento não foi de 100%, seu rendimento foi de 80%. Beleza? Então, o rendimento é uma coisa que vai acontecer depois da realização de algum acontecimento. Então, essa vai ser mais ou menos a ideia da nossa aula de hoje. Então, aqui, olha, continuando, né, a sequência do cálculo estequiométrico, a novidade aqui vai ser essa parte do rendimento. Qual o número de moléculas? Então ele pergunta o número de moléculas, e aí quando falarmos em moléculas, nós vamos lembrar da constante de Avogadro. Então a gente tem que pensar na conversão para 6, 10 a 23. No caso, 6, 10 a 23 moléculas, tá? Então essa vai ser nossa conversão. Esse vai ser o nosso fator de conversão. De amônia formada na reação de N2, gás nitrogênio, com 112 não, 11,2 litros de N2. Então veja, 11,2 litros de N2. Nessas condições aqui, olha, CNTP. Galera, vamos lembrar uma coisa? CNTP. CNTP, condições normais de temperatura e o que mesmo? Pressão. Aqui o volume vai valer 22,4 litros por mol. Então, quer dizer, a cada 1 mol, o volume é 22,4 litros. Beleza? Então, vamos lá na estequiometria. Ó, reação N2 com H2, dando NH3. Está bem acostumado com essa reação aqui. A proporção estequiométrica é 1 para 3 para 2, que nós vamos fazer as conversões para determinarmos aqui, né, qual o número de moléculas reagindo com 11,2 litros de gás hidrogênio. Então, vamos lá. Proporção do hidrogênio, 3. A proporção de amônia, quanto aqui? Olha, 2. Né? 2 aqui de amônia, 3 aqui de hidrogênio. Vamos lá. Se o H2 é o gás que está nas condições normais de temperatura e pressão, a nossa conversão aqui dentro vai ser 22,4. Então eu pego 3, a proporção, vezes 22,4. Beleza? Agora vamos lá. Se eu quero saber o número de moléculas de amônia formada, a amônia está do outro lado. Então é o seguinte, eu vou fazer a conversão e multiplicar pela constante de Avogadro, né? Que vale 6, 10 a 23. Então, 2 vezes esse valor. Aí vamos pensar aqui, olha. 3 vezes 22,4, né? Isso vai dar um valor. Se a gente pensar que 3 vezes 22 daria 66, né? Mas tem o 4 lá, então dá 12, sobe 1, então dá 67,2. Então, esse valor aqui em relação a 11,2. Isso, na verdade, é uma divisão por 6. Se eu pegar esse total aqui e dividir por 6, chegarei em 11,2. 11,2. Como isso aqui, olha, é uma grandeza diretamente proporcional, nós vamos dividir do outro lado também por quanto? Por 6. Então aqui a sequência é 2 vezes 6, isso vai dar 12. 12, 10 a 23. Dividido por 6, 12 por 6 vai dar quanto mesmo? Vai dar 2. 2, 10 a 23. Então, 2, 10 a 23 moléculas, né? Ó, moléculas de que mesmo? De NH3. Vou pegar aqui, olha só, para completar aqui, olha, moléculas de quem? De NH3, tá? Então essas moléculas são moléculas de amônia. Galera, a gente chegou na resposta final? Não, né? Porque a resposta final tem a ver com o rendimento. E o rendimento disso, ele vale exatamente quanto? 80%. Então, quer dizer o seguinte, que esse valor que nós encontramos aqui é o valor equivalente a um rendimento de 80%. Não, galera. Esse rendimento é um rendimento de quanto? 100%. É o valor que eu esperava. Agora, eu tenho que ficar atento ao valor que ele dá em termos de porcentagem de rendimento. Se é 80% e esse valor que eu achei, determinei e esperava é 100%, só montar aqui a regrinha de 3. 2, 10 a 23 está para 100%, assim como 80% vale Y. Então, ficou atento a isso, né? Então,
Então, 80%. 80% vai dar 1,6 10 a 23 moléculas de amônia. Então, isso aqui, olha, é a nossa resposta final. A nossa resposta final é esse rendimento aqui de 80%, dando 1,6 10 a 23 moléculas de amônia formada. Beleza? Então, a gente finaliza aqui essa parte do cálculo estequiométrico de rendimento. Beleza? Rendimento sempre vem depois. Valeu? É isso aí, galera. Até mais. Fala, galera. Tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso cálculo estequiométrico, nós vamos falar hoje, né, de pureza, ou seja, grau de pureza. Tanto o rendimento quanto a pureza falam de porcentagens, né? E a gente vai conseguir entender quando fazer o rendimento, quando fazer a pureza, ou um caso que tem os dois, rendimento e pureza e rendimento, que é o caso da aula de hoje, tá bom? Então, o assunto é pureza, mas eu vou acrescentar o rendimento para dar uma mexida aí nesse exercício. Olha só, esse exercício fala assim, qual a massa de amônia formada? Olha só, de novo, amônia. Na reação de H2 com 350 gramas de N2 e 80% de pureza. Ou seja, nós temos aqui, olha só, 80% de pureza. Pureza, o que significa isso? Uma amostra, ela vem com um monte de coisa. A amostra sempre vale 100%. Ela vai ter uma parte que a gente chama de pura e uma parte impura. Na reação química, o que nos interessa é o grau de pureza. É quantos por cento tem da substância que eu quero dentro daquela amostra, tá? Isso que é o grau de pureza. Então, dentro do todo, 80% é o grau de pureza. Ou seja, isso aqui, 350 gramas de N2, é o nosso valor de amostra. E o valor de amostra sempre vale 100%, tá? O grau de pureza aqui é 80%. Então, a amostra, ela sempre equivale a um valor de 100%. Beleza? Então, vamos lá. Supondo rendimento de 60%, ou seja, eu vou determinar o valor, né, no caso de amônia formada, só que o rendimento não vai ser de 100%, o rendimento vai ser de apenas 60%. Beleza? Então vamos lá? Vamos continuar aqui então. Então vamos ver como fica essa reação. De novo, N2, H2 e NH3. A proporção 1 para 3 para 2. Só que você percebe que eu não coloquei nada aqui na proporção 3, porque eu não vou usar. Eu vou usar só nitrogênio e vou usar amônia, a relação de nitrogênio com amônia. Então vamos lá. Proporção 1 vezes 28, porque é a massa molar, a massa molecular do N2, ok? Aqui, 350 gramas é o valor da amostra, 350 gramas. Isso é 100%. Como a pureza dessa amostra é de 80%, eu vou fazer vezes 0,8. Por quê? Né? Vamos aqui no cantinho aqui, ó, vem comigo, ó. 80%. 80% significa 0,8, tá? Então, 80%. Assim como, se a gente pensar em 60%, isso aqui é 0,6 na hora de fazer a multiplicação. Fechou? Então, nós vamos usar esses valores aí. Então, 350 é 100%, só que só vai reagir aqui 80% da amostra. Então, 80% da amostra vai dar 280. Então, nós temos uma relação de 28 para 280. Beleza, galera? O que nós vamos fazer então? Vamos verificar essa proporção. De 28 para 280 são 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, a grandeza é diretamente proporcional, 10 vezes mais. Então, aqui, olha, a massa molecular, a massa molar da amônia é 17. Lembrando que nitrogênio vale 14 e cada hidrogênio vale 1. Então, 14 mais 3 vai dar 17. Assim como, ó, vem de novo para cá, cada nitrogênio vale 14, como tem 2 mols de átomo de nitrogênio, isso vai dar 28 para a gente. Beleza? Então é isso. Aqui vai dar 34, 34 vezes 10 vai dar 340. Então nós chegamos em 340. Agora vejam só, nós achamos a massa de amônia formada, né, com esse grau de pureza, o grau de pureza lá do N2. Beleza? Só que é o seguinte, o exercício ele acrescenta a ideia do rendimento. Então, o rendimento dessa reação ela não é 100%.
Então, o que nós temos aqui? Esse valor determinado, encontrado aqui parcialmente, é o valor de 100%. Só que eu não quero 100%, o rendimento é de 60%. Então, 340 gramas de amônia equivale a 100%, 60% de rendimento vale aqui X. Isso vai dar para a gente 204. Isso aqui, galera, é a nossa resposta final. Resposta, ó, final. Então, essa é a resposta final, com o rendimento aí verificado de 60%, beleza? Então, a gente vai no cantinho agora aqui para a gente finalizar, tá? E vou dar uma informação que é extremamente importante na hora de você fazer os cálculos aí estequiométricos. E quando aparecer rendimento, pureza, para não ficar tão perdido em relação ao rendimento da pureza, tá bom? Então vamos lá, olha só, vou colocar não na ordem do que eu apresentei, mas sim na ordem das setinhas, antes da seta, depois da seta. Então é o seguinte, olha, a ideia é falar da pureza, ó, a pureza. E depois nós vamos colocar aqui a ideia do rendimento. Ô, Mirzinho, para que serve isso que está falando? Olha, vai servir para você se localizar na hora de fazer exercício. Calcular o grau de pureza, tipo, quanto que tem daquilo, a gente vai sempre verificar a porcentagem antes. Então, isso aqui, olha, vai ocorrer antes da seta. Então, ó, antes da seta. Ou seja, lá do lado dos reagentes. Percebam, esse tópico número 4 dos cálculos estequiométricos falam do grau de pureza. E nós fizemos essa porcentagem antes da seta, olha só, antes da seta. Depois da seta, tanto no exemplo, né, 3, que era de rendimento, quanto nesse exemplo 4 aqui, que fala sobre o grau de pureza, a gente usou a porcentagem. O rendimento apareceu nos dois casos do lado direito. Sempre vai ser assim. Então, rendimento é uma coisa que aparece, olha só, depois da seta. Então, a gente pode falar assim, olha, depois da seta. Depois da seta. Então, na hora de você apresentar os cálculos e resolver, você pega o valor, pega a porcentagem e faz o grau de pureza. Esse valor você vai colocar antes da seta. Quando estiver falando sobre rendimento, você pega o valor total lá e faz o rendimento depois da seta. Beleza? Então, essa é a nossa aula de cálculo estequiométrico falando sobre pureza e misturando o assunto que é rendimento aqui numa questãozinha um pouco mais complicada. Beleza, galera? É isso. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.